A pequena Rocca Porena, localizada na cidade de Cássia, região da Úmbria, porção central da Itália, é testemunha de uma história marcada pela aceitação, o perdão, o amor incondicional a Deus. Um local de paz e silêncio que convida à reflexão e onde a natureza revela a grandiosidade e perfeição do Criador. Foi justamente aqui, aos pés do Monte Rutino, que nasceu a pequena Margherita Lotti, a jovem italiana que ficaria conhecida como Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Quase 6 séculos e meio separam nossa visita ao pequeno povoado de Rocca Porena, na Itália, do ano de 1381, o mesmo em que, segundo a tradição, teria nascido a primogênita do casal Antônio Lotti e Amata Ferri. Foi na casa de número 44 desta viela estreita que a pequena Margherita, carinhosamente chamada de Rita, deu seus primeiros passos. Aqui, ela viveu a infância, a adolescência e parte da juventude. Hoje, a casa em que cresceu com os pais abriga um pequeno museu e mantém viva a memória de Rita, que vivenciou em Rocca Porena um dos primeiros episódios que marcaram sua história. Quello che maggiormente si racconta qui a Roccaporena e di cui poi hanno dipinto questa bella immagine. A história que se conta aqui em Rocca Porena faz menção a Rita num pequeno cesto em meio ao campo. Enquanto está ali, algumas abelhas a sobrevoam, entram e saem da boca da bebê. Um camponês que trabalhava nas proximidades e havia machucado a mão, enfaixa o corte e sai para buscar ajuda. No caminho encontra esta menina infestada de abelhas. Com a mão ensanguentada, ele tenta espantar as abelhas com medo de que elas piquem a pequena. E se surpreende ao ver que as abelhas saem da boca da menina sem deixar sinais. Mas a coisa mais extraordinária é que a ferida é curada. Esse é, sem dúvida, um sinal importante, porque, desde os tempos antigos, as abelhas são consideradas sinal de sabedoria, de predileção de Deus, que, de qualquer modo, escolhe essa menina para um projeto especial. Che in qualche modo sceglie questa piccola per un progetto speciale, ecco. O projeto que Deus escolheu para a pequena Margherita era claro: mostrar ao mundo a beleza de viver a essência do Evangelho. Era aqui, no alto da montanha, que ela costumava vir para rezar. Em silêncio, se afastava do mundo para ficar mais próxima de Deus. Mal sabia a menina que, séculos mais tarde, o local ganharia um santuário em homenagem a ela e que, com o passar do tempo, se tornaria ponto de peregrinação para devotos do mundo todo. Além do santuário, quem visita Rocca Porena também pode ver de perto a igreja de São Montano, onde Rita teria sido batizada. O antigo lazareto, onde durante muito tempo ela ajudou a cuidar dos doentes, especialmente os contaminados pela peste. E a casa em que Margherita viveu após deixar o lar paterno. A construção, hoje transformada numa pequena capela, serviu de residência para Rita e o esposo Paulo Mancini, jovem rico, de caráter forte e um tanto agressivo, que, graças à ajuda e às incessantes orações da esposa, passou a ter uma conduta mais cristã. Foi nesta construção que ambos viveram como marido e mulher e tiveram 2 meninos, e onde anos mais tarde, Rita viveria a dor do luto pelo brutal assassinato do marido. Alla morte di Paolo, sappiamo che solo Rita conosce chi è l'assassino. Quanto à morte de Paulo, sabemos que apenas Rita conhece o assassino. Isso é fundamental na história. Não sabemos as reais motivações do assassinato de Paulo, mas o fato de que Rita não revela o nome do assassino indica a confiança que ela tem no Evangelho e na força do perdão, mas também seu aspecto humano,
uma vez que tentava evitar uma matança. Se vogliamo scendere un po' di più, il discorso di evitare una faida, quindi evitare ammazzamenti vari. Rita temia que os filhos quisessem vingar a morte do pai e pediu a Deus que não os deixasse cometer esse pecado mortal. Pouco depois, ambos adoeceram e acabaram morrendo. Sozinha, Margherita buscou conforto na oração e por várias vezes tentou entrar para o convento de Cássia sem sucesso. O ingresso dela para a Ordem das Agostinianas acontece aos 36 anos e é atribuído a um verdadeiro milagre. E come viene raccontato questo ingresso? Viene raccontato con un volo. E como é contado esse ingresso? Ele é contado por meio de um voo de Rocaporena, sua cidade natal, do alto da pedra que recorda a vida de oração de Rita. Esse voo é acompanhado pelos seus 3 santos protetores, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau. São eles que trazem Rita ao pátio desse monastério, naquele momento com as portas fechadas. As mônacas só a encontram na manhã seguinte. Elas se surpreendem e pensam, só pode ser vontade de Deus. É quando Rita finalmente inicia sua vida no monastério. Allora, finalmente iniziò la sua vita dentro il monastero. No convento em que buscou refúgio, Rita viveu como mônaca agostiniana por 40 anos. Na maioria do tempo, se dedicava às atividades internas, ao cuidado com as pessoas e, principalmente, à oração. Quem visita o local nos dias de hoje tem a chance de rever os lugares por onde ela passou, como o pátio central, que ainda conserva a antiga videira, a mesma que Rita teria feito brotar de um toco sem vida. Conta a história que a Madre Superiora da época havia pedido à religiosa para regá-lo dia após dia, para testar sua fé e obediência. A planta que desabrochou foi interpretada como um novo sinal da presença de Deus na vida da religiosa. E não foi o único. Questo amore a Gesù crocifisso che lei ha imparato a conoscere da bambina e quindi ha portato avanti per tutta la sua vita. O amor a Jesus crucificado que ela aprendeu a conhecer desde criança e nutriu por toda a sua vida, cresce ainda mais no monastério. E chega este momento sublime, em que Rita, diante da imagem de Jesus crucificado, pede fortemente para compartilhar do seu sofrimento. Segundo o relato das mônacas e depois dos primeiros biógrafos, um espinho se desprendeu dessa imagem e perfurou a testa de Rita. Hoje, sabemos por meio de exames médicos que a ferida que a acompanhou por 15 anos foi provocada por um corpo contundente, que entrou na testa de Rita com tanta profundidade que exclui totalmente a possibilidade de que ela tenha feito isso sozinha. Ma talmente in profondità che si esclude assolutamente il fatto che Rita abbia potuto farlo da sola. A ferida sobre a testa só cicatrizou com a morte de Rita no dia 22 de maio de 1457, dando lugar a uma pequena mancha vermelha. O corpo passou a exalar um perfume de rosas e foi depositado numa urna de madeira que segue em exposição no mosteiro. A gravura desenhada num dos lados é conhecida como a primeira representação do rosto de Rita. Ela se tornou beata no ano de 1627 pelas mãos do Papa Urbano VIII. A partir de 1737, os agostinianos e o município de Cássia passaram a trabalhar firmemente pela canonização de Rita. O processo foi igualmente longo e passou por várias interrupções até ser concluído em 24 de maio de 1900, quando o Papa Leão XIII concedeu à beata o título de santa. Rita só ganharia uma igreja dedicada a ela quase 4 décadas mais tarde. Erguida na colina de Santo Agostinho, a basílica foi idealizada pela então abadesa do mosteiro de Santa Rita, Madre Maria Teresa Fasci. As obras começaram em 1937, mas o santuário só foi consagrado 10 anos depois. O interior é simples, constituído por uma nave principal que dá acesso a 3 capelas. A central, onde fica o altar do santuário, a da direita de quem entra, dedicada à Virgem Maria, e a do lado esquerdo,
considerada um dos locais mais sagrados do santuário. É aqui, protegido por grades, que está exposto o corpo incorrupto de Santa Rita. O local não é aberto à visitação, mas nossa equipe teve acesso ao interior da capela e ficou lado a lado com o corpo da Santa de Cássia. Velada por anjos, a religiosa parece dormir no silêncio da redoma de cristal. O rosto de traços delicados mantém até hoje as características originais. As mãos frágeis e pequenas repousam levemente sobre o corpo. Descoberto, um dos pés revela sinais da doença que ela teria sofrido nos últimos anos de vida. O aspecto escurecido é resultado das intervenções feitas pela Igreja devido às condições a que o corpo foi exposto a partir do início do século XVIII. Effettivamente il corpo rimase fino al 1700. Efetivamente, o corpo permaneceu inalterado até meados de 1700. No processo de beatificação, se diz que quem o viu pensou que ela tivesse morrido no dia anterior. Mas, depois de um terremoto que aconteceu naquela época, o corpo foi transportado pelas mônacas para uma casa de madeira e começou a escurecer, a se decompor. Do contrário, poderíamos vê-lo ainda belo como era naquele tempo. Mas o milagre verdadeiro da santidade de Rita é a paz que envolve este corpo. Às vezes, ele exala um perfume de rosas, frequentemente ligado aos milagres que acontecem. E alguns devotos e peregrinos sentem esse sinal belíssimo. É um carinho para aqueles que vêm ao seu encontro. Che dicono questa carezza di Rita per chi la va a trovare. Todos os anos, o local vira ponto de romaria no dia dedicado à santa, 22 de maio, o mesmo em que Rita se despediu da vida terrena para subir ao alto dos céus. É de lá, ao lado de Nosso Senhor, que a Santa de Cássia, nascida em Rocca Porena, roga pelo mundo inteiro. Inspira cristãos dos 4 cantos do planeta a acreditar que, para a providência divina, nada, absolutamente nada, é impossível.